Olá, pessoal do Física Agora. Hoje a gente vai resolver esse exemplo 1, que está no Moisés, volume 3. Então, como que a gente vai achar a interação entre três cargas no vácuo? Então, você tem essa carga mais que, menos que, e a gente quer saber a resultante em que linha, que é esse vetor F aqui. Primeira coisa que eu quero falar é que o Moisés ele usa negrito para apresentar os vetores do livro. Então, prestem atenção nisso, porque negrito, assim como eu escrevo aqui, ó, é a mesma coisa que escrever assim no seu caderno, que é a mesma coisa que escrever assim em algumas aulas e livros. Eles usam a setinha em cima da letra para representar vetores. Então é isso que eu quero falar primeiramente. A segunda coisa que eu quero falar é que esse problema é resolvido em três partes. Primeira, a gente vai achar o que é esse vetor F em relação, né, com dependência de F1 e F2. A segunda coisa que a gente vai fazer é achar o que é a relação com θ e F. Porque a gente vai achar uma relação aqui com θ. E agora aí o θ tem que ser resolvido para as outras coisas que a gente tem, como o Dzinho, o Dzão e o R. Então, leem atentamente esse exemplo sozinhos, tomam notas e aí voltem para o vídeo. A terceira coisa que a gente vai fazer, terceira parte, é achar com relação à lei de Coulomb, relacionando a lei de Coulomb. Então, vamos começar. Então, eu vou só copiar aqui. A gente tem esse vetor F1. A gente tem o vetor F. E a gente tem o vetor F2, né? Esse ângulo que a gente vê aqui, θ, é o mesmo que esse ângulo θ aqui. Então, F1, F e F2. Vamos decompor esse vetor F1 e o F2. O F1 vai ficar F1x e F2x. A propósito, se vocês têm dificuldade em entender isso é matéria de vetores e trigonometria. Então, são os pré-requisitos dessa aula. Se vocês não sabem, tem uns canais que ensinam trigonometria e tudo mais. Coloquem aulas de trigonometria no YouTube. Que vocês acham? Tem o Khan Academy, que é o KHAN, que eu indico, eu recomendo. Então, esse aqui eu falei errado, olha só. É F1Y. Se a gente tomar que Y é para cima é positivo e o X para a direita é positivo, então a gente tem assim. Então, e o F menos, né, porque é negativo, menos F2Y. Como todos os F's têm o mesmo módulo, porque todos os Q's têm o mesmo tamanho, você vê porque é Q, né? Não é 2Q, 3Q, nem nada. Então, a interação entre eles é a mesma. Então, vetor com direções opostas, que nem esse F1Y e esse F2Y, com o mesmo tamanho, se cancelam. E aí a gente vai ficar com F1x para o lado direito e o F2x para o lado direito. Numa forma que o vetorzão F que a gente está tentando achar é a soma de F1x com F2x. Então, para a gente relacionar
o vetor resultante Fzão com o F1 e o F2, com os dois vetores F1 e F2, a gente fez isso, né? Eu tô voltando aqui o vídeo um pouquinho. Então, a gente fez a somatória das componentes em direção ao eixo X do F1 e do F2 que compõem o Fzão. Então, agora a gente quer saber o F1x e o F2x. Então, a gente sabe que cosseno de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto adjacente, desculpa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente desse cateto oposto é esse vetor aqui. O cateto adjacente é essa componente aqui. Então, que é F1x sobre a hipotenusa, que é o vetor F1. Quando a gente decompõe, a gente tem... Não fica mais em negrito. Então, é só esse daqui que não está decomposto que está em negrito. E aí, o cosseno de θ para o F2x é a mesma coisa. Então, a gente tem aqui o ângulo reto. E aí, a gente sabe que se a gente virar isso daqui, ó, fica a mesma coisa. Não sei se eu consigo fazer isso. Deixa eu ver. Não consigo virar ele para vocês verem o que eu quero dizer. Mas vai ficar a mesma coisa. Vai ficar... aqui a gente tem o θ, cateto adjacente de θ é F2x, sobre a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, que é o F2. Só que agora, se vocês olharem o problema, vocês veem que o F2 e o F1, eles têm o mesmo valor em módulo. As direções deles são diferentes, mas eles têm o mesmo comprimento. Então, a gente pode falar que F2 é igual a F1. E aí a gente fica com F2x sobre F1. E aí, agora, a gente tem que isolar agora o F1 daqui, porque o que a gente... Na verdade, a gente tem que isolar o F1x e o F2x. Aqui vai ficar F1x é igual a cosseno de θ vezes o F1. E o F2x aqui vai ficar cosseno de θ vezes o F1. E aí a gente coloca isso nessa fórmula aqui. E aí, o que vai ficar? A gente vai ter que Fzão, essa é a conclusão da primeira parte, que é o vetor resultante, ele é F1x mais F2x. Então, ele é cosseno de θ F1 de F1 vezes F1 mais cosseno de θ vezes o F1. Então, é a mesma coisa, é banana mais banana, é duas bananas. 2F1, só vou trocar não tem importância porque é a multiplicação. 2F1 cosseno de θ. Agora, o que é o cosseno de θ? Vou trocar a cor aqui, essa segunda parte. Cosseno de θ, se vocês forem ver, ele pode ser escrito nesse triângulo aqui, ó. Vou colocar em amarelo. Esse triângulo aqui. Cosseno de θ, ele é o cateto adjacente, que é esse Dzinho, sobre a hipotenusa. Aqui é o ângulo reto, R. A hipotenusa é R. Então, é isso. Aí, aqui a gente pode colocar a segunda parte. 2F1, cosseno de θ, que é Dzinho sobre R. E agora, o que a gente vai fazer? A gente sabe que R, na verdade, por Pitágoras, ele pode ser escrito como R ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, é Dzinho ao quadrado mais Dzão ao quadrado, que é esse D aqui. Né?
E vocês podem ver isso nos dois triângulos, nesse e nesse triângulo aqui também, porque isso aqui é R e isso aqui é Dzinho e esse aqui é Dzão. A gente tem os três lados do triângulo. E aí a gente tem que, então, o R, ele a potência de 2 passando para o outro lado fica raiz quadrada de D ao quadrado, Dzinho ao quadrado mais Dzão ao quadrado. A gente vai substituir isso aqui. Vai ficar igual a 2F1 D sobre AE. Agora vocês sabem que raiz quadrada é a mesma coisa que Dzinho ao quadrado mais D ao quadrado, Dzão ao quadrado, com a potência de 1/2. 1/2 é a mesma coisa que raiz ao quadrado. Então vai ficar Dzinho ao quadrado mais Dzão ao quadrado elevado a meio. Então, pela lei de Coulomb, a gente tem que F1 é 1 sobre 4π epsilon zero, que é aquela mesma constante Kzinho, kappa, né? Vezes Q' sobre R ao quadrado. Aí a gente sabe que R ao quadrado na verdade, vamos pegar aqui, R ao quadrado na verdade, é o que a gente fez aqui em cima, isso daqui. D ao quadrado, Dzinho ao quadrado, mais Dzão ao quadrado. Então, isso aqui tudo fica 1 sobre 4π epsilon zero, Q vezes Q', vezes, dividido por Dzinho ao quadrado, mais Dzão ao quadrado. Vamos substituir isso aqui. E aí a gente tem que o Fzão, que é isso daqui que a gente quer saber, é igual a 2 vezes 1, né? Vamos colocar certinho aqui. 1 vezes 4π epsilon zero. Vamos colocar o 2 em vermelho também, porque aí vocês veem que eu tô substituindo só o... Aqui. 1 sobre 4π epsilon zero, Q vezes Q', dividido por Dzinho ao quadrado mais Dzão ao quadrado, vezes isso daqui, que é D sobre Dzinho ao quadrado mais Dzão ao quadrado elevado a meio. Mesma base, expoente diferente, a gente soma os expoentes. Então, a mesma base é D ao quadrado, Dzinho ao quadrado mais Dzão ao quadrado. E aí, isso daqui é o expoente 1, que não aparece, né, em geral, mas aí é 1 mais 1/2, que fica 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2 dividido por 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. E aí a gente fica com 3 meios. E aí a gente coloca aqui, a gente pode colocar aqui o F, ele é igual a... Vamos ver como que é que o Moisés deixa lá o resultado dele final. Então, Moisés deixa Q', 2, tá vendo? Então, ele cortou mesmo. Pra ficar igualzinho dele, a gente corta, simplifica aqui, fica 2 embaixo, 1 sobre 2π epsilon zero,
que linha sobre dzinho ao quadrado mais dzão ao quadrado elevado a 3 meios. Essa é a resposta do exemplo 1 sobre o princípio de superposição de duas cargas interagindo com uma terceira carga no vácuo. Obrigada por assistirem o canal. Se inscrevam e continuem assistindo, acessando o sininho para poder receber notificações assim que eu fizer mais vídeos. Obrigada, até mais!